E se as antigas divindades africanas não forem apenas personagens de mitos e lendas? E se elas forem guardiãs de conhecimentos sagrados capazes de despertar o potencial espiritual adormecido em cada ser humano? O leitor está prestes a descobrir algo que pode mudar radicalmente sua percepção sobre fé, divindade, espiritualidade e a conexão com os ancestrais. Não se trata de mais uma visão superficial da cultura africana, mas de um mergulho profundo nos mistérios dos deuses africanos, uma exploração do poder oculto dos orixás, entidades que atravessaram séculos e mantiveram sua força, sabedoria e conexão divina, relevantes até hoje. Por muito tempo, a história dos orixás foi distorcida, silenciada ou apresentada sob uma luz negativa. Mas é hora de deixar os preconceitos de lado e entender por que essas entidades desempenham um papel tão crucial nas práticas espirituais contemporâneas, não apenas na África, mas em todo o mundo. Serão os orixás deuses no mesmo sentido que os deuses da mitologia grega ou egípcia? Ou seriam eles forças da natureza, arquétipos, manifestações energéticas do princípio divino? E, o mais importante, porque tantas pessoas relatam profundas transformações pessoais após estabelecerem uma conexão com eles? Já se perguntou por que certas forças, que desafiam a explicação lógica, exercem influência sobre a vida? Por que surge uma atração inexplicável por certos símbolos e elementos naturais ou até mesmo por músicas e rituais específicos? Dentro de cada ser humano existe um código ancestral, uma espécie de memória espiritual que anseia pela reconexão, e os orixás podem ser a chave para desbloquear esse acesso. Oxalá, Iemanjá, Xangô, Oxum, Ogum, Exu. Esses nomes carregam poder, histórias e representam elementos e lições espirituais que transcendem dogmas religiosos, tocando a própria essência do espírito humano. O leitor está prestes a explorar os aspectos mais profundos dos mistérios dos deuses africanos e a compreender como a força dos orixás pode influenciar diretamente a vida espiritual. Primeiramente, é crucial entender o que são os orixás e qual é a sua origem. Seriam eles meros personagens mitológicos ou há uma realidade espiritual por trás de suas histórias? Em seguida, o leitor poderá tocar a história de Oxalá, o grande pai criador, e descobrir como sua sabedoria influenciou a formação do cosmo. Depois virá o encontro com Iemanjá, a mãe de todos os orixás, que personifica a força feminina das águas, e a compreensão do que ela pode ensinar sobre fertilidade, intuição e poder interior. Não ficará de fora a esfera da justiça, representada por Xangô, o orixá do trovão, e sua importância no mundo contemporâneo. O leitor poderá explorar Oxum, a Senhora do Ouro e da Doçura, e entender quais segredos profundos ela revela sobre autoestima, abundância e amor próprio. E claro, não se pode ignorar Exu, o mais controverso dos orixás, mensageiro entre os mundos, guardião dos caminhos, e sua verdadeira essência, oculta por trás das interpretações ocidentais. Além disso, o leitor descobrirá se há sinais ocultos dos orixás na Bíblia e se existe uma conexão entre essas tradições espirituais. Seria possível que textos sagrados guardem chaves para a compreensão dos deuses africanos. Também será demonstrado como os orixás se manifestam no mundo moderno e como sua força pode se apresentar na vida real, exercendo um impacto prático e transformador. E, naturalmente, juntos examinaremos o verdadeiro papel dos ancestrais espirituais na busca espiritual contemporânea. A imersão no mundo dos orixás começa agora. É uma jornada às profundezas da memória ancestral, onde cada divindade guarda segredos, oferece lições e desperta o poder interior. Se durante a leitura surgir uma sensação de ressonância, de despertar de memórias antigas, significa que a mensagem atingiu seu objetivo. É importante reconhecer a importância desse conhecimento para que possa tocar aqueles que sentem o chamado de algo maior. As religiões de matriz africana não surgiram por acaso. Elas nasceram das profundezas da alma de um povo que compreendia que a existência humana não é apenas matéria, mas energia, espírito e conexão com o imensurável. Os orixás são manifestações espirituais profundas, portadores de códigos ancestrais transmitidos de geração em geração através da tradição oral, rituais, música, dança e experiência espiritual.
Os povos que cultuavam os orixás, em particular os iorubás da Nigéria, Benin e Togo contemporâneos, não apenas acreditavam nessas divindades, eles viviam em sua presença. Os orixás não eram seres celestiais distantes. Eles eram parte do cotidiano, no sopro do vento, no murmúrio da água, no estrondo do trovão, no fogo transformador, na terra que acolhe. No sistema espiritual iorubá, cada pessoa nasce com um destino ligado a um orixá específico. Este orixá não é apenas uma força externa, mas uma centelha interior, um aspecto da alma, da personalidade, do caminho espiritual. Descobrir seu orixá regente não é apenas conhecer uma divindade, é redescobrir-se, acessar camadas ocultas da identidade espiritual que trazem clareza, força e cura. Os orixás não são meramente deuses no entendimento ocidental. São inteligências espirituais conectadas aos elementos da natureza que se manifestam em nossas vidas. Ogum é o senhor dos caminhos, do ferro, da luta e da coragem. Oxum é a personificação da doçura, da beleza, da fertilidade e da prosperidade das águas doces. Xangô é o deus do trovão e da justiça. Iemanjá é a senhora do mar, mãe e símbolo da hospitalidade. Cada orixá é um arquétipo, uma força ativa da natureza que ressoa dentro de nós. Eles não estão fora de nós, eles estão dentro de nós. Essa é a essência das religiões de matriz africana, uma espiritualidade vivida com corpo, alma e sentimento. Imagina o que acontece quando uma espiritualidade tão vibrante e profundamente enraizada é arrancada à força de sua terra natal e forçada a sobreviver em um mundo estranho. Foi exatamente isso que ocorreu durante a escravidão. Milhões de africanos foram sequestrados, transportados para as Américas, privados de suas famílias, línguas, rituais e símbolos. Mas a fé não pôde ser tirada. O sagrado e o espiritual pulsavam mais forte do que o opressor poderia compreender. Assim, sob o chicote e as correntes, os orixás cruzaram o oceano e sobreviveram. Adaptaram-se, camuflaram-se e transformaram-se. Em uma trágica tentativa de sobreviver sob o jugo do cristianismo europeu, imposto pela força, a população africana começou a identificar os orixás com santos católicos venerados. Este não foi um ato de fusão sincera de crenças religiosas, mas sim uma manobra estratégica de resistência espiritual. Assim, Ogum encontrou um novo rosto na figura de São Jorge, Oxum passou a ser reverenciada como Nossa Senhora Aparecida e Iansã encontrou seu reflexo em Santa Bárbara. A razão não residia em suas identidades, mas no fato de ser a única maneira de permanecerem fiéis às suas divindades, evitando punições cruéis e a morte. Esse fenómeno, conhecido como sincretismo religioso, tornou-se uma poderosa ferramenta para a preservação da herança africana em terras estrangeiras. Por trás de cada imagem de santo escondia-se a energia do orixá, uma força ancestral que continuava a viver e vibrar nos terreiros, locais de reunião religiosa, nos lares e nas famílias dos fiéis. E esse fenómeno não se limitou apenas ao território brasileiro. Em Cuba, Haiti, Colômbia e por todo o Caribe surgiram diversas manifestações desse caminho espiritual. Santeria, Candomblé, Umbanda, Vodú, Quimbanda, Palo. Todas essas religiões, em sua essência, carregam ecos da espiritualidade africana, cada uma com suas particularidades únicas, mas unidas por um objetivo comum: reconectar as pessoas com o mundo invisível, com seus ancestrais, com os orixás e com sua própria essência divina. Este fato testemunha uma incrível força de espírito. Mesmo diante de uma violência sem precedentes desferida contra um povo, a espiritualidade africana não apenas resistiu, mas floresceu. Ela demonstrou uma surpreendente capacidade de adaptação, ressignificação e sobrevivência, desafiando a opressão e continuando a impactar a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. É impossível falar dos orixás sem mencionar a natureza. Cada orixá se manifesta através de um elemento natural específico. Compreender esse fato permite perceber a profundidade da conexão da espiritualidade africana com a ecologia, o meio ambiente, o cosmos e o ciclo da vida. Iemanjá não é apenas a Senhora dos Mares.
Ela é a personificação da força que governa os sentimentos profundos, o inconsciente coletivo, o abraço abrangente da Grande Mãe que acolhe a todos. Ogum não é apenas um guerreiro. Ele é o símbolo do progresso, da tecnologia e da capacidade humana de criar e explorar. Oxóssi representa a inteligência, a caça, o alimento e o conhecimento extraído das florestas e dos livros. Os orixás não são meras superstições, são símbolos vivos, uma linguagem espiritual dirigida àqueles que possuem a sensibilidade para ouvi-la. Portanto, quando uma pessoa começa a se reconectar com os orixás, ela não está apenas aprendendo sobre uma antiga tradição espiritual, mas relembrando o que já vive dentro dela. Mesmo que os ancestrais dessa pessoa não sejam diretamente da África, mesmo que ela tenha crescido em outra tradição religiosa ou afastada de qualquer fé, a energia dos orixás é universal. É como uma frequência espiritual que, uma vez sintonizada, começa a revelar significados ocultos na vida da pessoa. Ela começa a notar sinais, a perceber ciclos e a sentir que não está sozinha, que há algo maior a guiá-la, protegê-la e ensiná-la, e isso muda tudo. Essa reconexão espiritual é também um retorno às suas raízes, à sua identidade. Por muito tempo, as religiões de matriz africana foram marginalizadas, criminalizadas e perseguidas. E mesmo hoje, infelizmente, o preconceito religioso ainda é uma dura realidade para muitos seguidores dos orixás. Mas a verdade não pode ser escondida para sempre. Cada vez mais pessoas estão despertando para essa sabedoria ancestral, sedentas por verdade, cura e pertencimento. Não se trata apenas de uma fé, mas de uma espiritualidade que possui raízes profundas, uma história rica e um poder imenso. É uma espiritualidade que não se curva ao medo, mas caminha de cabeça erguida, com o ritmo do tambor no peito e o axé no coração. O coração humano sempre anseia por conhecer o desconhecido, por desvendar mistérios ocultos sob o véu do tempo. É por isso que continuamos nossa fascinante jornada ao mundo dos orixás, levantando o véu sobre segredos que por séculos permaneceram inacessíveis aos não iniciados. Mergulharemos nas profundezas de tradições esquecidas, estudaremos ensinamentos poderosos e rastrearemos os fios que nos conectam a uma herança espiritual que não conhece fronteiras ou limites de tempo. E cada orixá que encontrarmos nesse caminho nos revelará não apenas sua essência, mas também o potencial adormecido em nós mesmos. Pois o objetivo dos orixás não é ser objeto de adoração cega, como estátuas silenciosas. Sua missão é nos despertar, soprar nova vida em nossa alma, preenchendo-a com significado, direção e poder. Pense por um momento, você já sabia sobre a conexão inseparável dos orixás com os elementos da natureza? Já ouviu falar sobre sincretismo, o fenómeno da mistura de diferentes crenças e cultos? Ou tudo isso se apresenta a você agora, como se um véu caísse de seus olhos, revelando um novo mundo? Se esse conhecimento ressoa em sua alma, saiba que você está pronto para a reconexão com seus ancestrais espirituais. Reflita sobre qual orixá lhe parece mais próxima em espírito, cuja energia ressoa com a sua própria. Talvez você já esteja sendo chamado e ainda não o percebe. Vamos continuar nossa jornada juntos, cheia de descobertas e revelações, pois há ainda mais mistérios e profundidades à nossa espera. Então vamos continuar de onde paramos. Se, até este momento, você já sentiu a força vital da herança africana e percebeu que os orixás não são meros símbolos culturais, então é hora de aprofundar-se nesse universo e obter uma compreensão clara e precisa sobre quem são os orixás de fato. Essa compreensão não apenas expandirá seus horizontes espirituais, mas também pode se tornar um ponto de virada em sua relação com o sagrado e com sua própria identidade espiritual. Pois a apreensão da essência dos orixás é como abrir uma porta para um mundo que, apesar de suas raízes antigas, pulsa no presente, exercendo um impacto transformador sobre tudo ao redor. Os orixás, antes de tudo, são manifestações de pura energia espiritual. Eles não são deuses no sentido clássico da palavra, como Kuriandotm, por exemplo, os deuses das mitologias grega, romana ou nórdica.
Ao contrário dos deuses politeístas, que frequentemente são retratados como seres sujeitos ao egoísmo, vaidade, inveja e outras fraquezas humanas, os orixás operam em um nível inteiramente diferente. Eles não são meros seres celestiais que habitam esferas míticas distantes. Eles são simultaneamente forças da natureza e consciências espirituais que atuam dentro de nós. Os orixás são inteligências divinas. Cada um deles personifica um princípio fundamental da criação e se manifesta através dos elementos da natureza, bem como por meio de arquétipos universais que afetam a psique humana. Vamos imaginar da seguinte forma. Quando você sente um desejo irresistível de agir, de superar obstáculos, de avançar com coragem, sem saber o que o espera, é a energia de Ogum vibrando dentro de você. Quando você sente a necessidade de justiça, busca defender a verdade, não tolera abusos e mentiras, é Xangô se manifestando. Quando você busca consolo, proteção, a sensação de ser abraçado e cuidado, é Iemanjá em ação. Quando você vivencia momentos de beleza, sedução, autoestima e amor próprio, é Oxum se revelando. Percebe que eles não estão em algum lugar externo, mas dentro de nós? Os orixás são como espelhos espirituais. Cada um reflete um aspecto importante da alma humana. Eles não buscam adoração cega. Eles querem que nos reconheçamos neles. Nas tradições espirituais de matriz africana, o processo de identificação com os orixás, as divindades regentes, está profundamente enraizado, pois eles encarnam a essência mais pura do ser humano. Conhecer seu orixá patrono não abre apenas um nome, mas sim o acesso a um mapa espiritual de vida, conferindo força, direção e clareza, conectando com uma linhagem espiritual que existia muito antes da encarnação atual e continua a pulsar internamente. É fundamental compreender que os orixás não são deuses africanos no sentido ocidental, que os limita e os categoriza. Tal comparação não é apenas equivocada, mas também empobrece a profundidade espiritual que eles carregam. Os orixás não necessitam de adoração e são desprovidos de vaidade. Eles são expressões do divino na forma de força ativa, manifestações de axé, a energia vital que move o universo. Cada orixá opera em uma frequência específica, possuindo qualidades e ensinamentos únicos complementando-se em harmonia. Exu, o mensageiro, é saudado primeiro, abrindo os caminhos da comunicação espiritual, seguido por Ogum, que desbrava as estradas para os demais. Cada orixá cumpre seu papel no mecanismo cósmico. Os tambores rituais, as danças e os cânticos não são uma representação teatral, mas uma linguagem ancestral que se dirige diretamente a essas forças. Cada batida do tambor ativa um campo energético, cada cântico é uma oração viva, cada dança é um chamado ao qual os orixás respondem, manifestando-se e tocando aqueles que são capazes de senti-los. Arrepios, lágrimas ou uma inexplicável sensação de pertencimento ao som dos cânticos dos orixás são testemunhos de sua presença real, forte, sutil e abrangente. Os arquétipos representados pelos orixás servem como poderosas ferramentas de autoconhecimento. Assim como as imagens primordiais do inconsciente coletivo descritas por Jung, os orixás habitam o subconsciente humano, auxiliando na compreensão de emoções, impulsos e ciclos de vida. Conhecer os orixás é conhecer a si mesmo, compreender suas reações, padrões, inclinações da alma e encontrar sentido. Surge a pergunta: é possível a comunicação com os orixás sem iniciação, sem frequentar um terreiro ou pertencer a uma religião específica? A resposta é sim. A energia dos orixás não está limitada a rituais formais. Ela vive, move-se e se manifesta onde há respeito, verdade e intenção. A iniciação é valiosa, mas o primeiro passo é o despertar. Talvez esse despertar já tenha começado e algum orixá esteja se manifestando, ainda que sutilmente. Isso não pode ser explicado logicamente, só pode ser sentido. Nos primeiros momentos de contato com o mundo dos orixás, pode parecer que você está entrando em um espaço desconhecido, onde a presença dessas forças espirituais é quase imperceptível. No entanto, com o tempo, você começará a reconhecer sua influência em sua vida diária. Você perceberá como certos orixás já participam ativamente do seu destino, mesmo que você não os note.
Isso pode se manifestar em sua capacidade de lidar com desafios emocionais, em sua resiliência diante das dificuldades, em suas relações com a natureza, a arte e as práticas espirituais. Tudo neste mundo está interconectado e quanto mais você se abre a essas energias, mais próximas elas se tornam de você. Elas não invadem sua vida, mas gradualmente se revelam, tocando-o com sua influência e guiando seu caminho. Por isso, sugiro que você pare por um instante, respire fundo e reflita sobre qual dessas energias lhe parece mais próxima neste momento de sua vida. Talvez seja a coragem que o ajuda a superar obstáculos ou a aceitação que lhe permite encontrar harmonia no presente. Pode ser a justiça que o inspira a lutar pela verdade ou a doçura que preenche sua vida de alegria e prazer. Talvez seja o movimento que o impulsiona à ação ou a introspecção que o permite olhar para dentro de si. Qual dessas forças parece estar tentando transmitir-lhe uma mensagem importante? Reflita sobre esse sentimento e tente compreender o que ele significa para você. Agora que você começa a perceber que os orixás não são apenas entidades externas, mas poderosas forças espirituais que se manifestam dentro de nós, chegou o momento de nos voltarmos para uma das figuras mais veneradas no culto iorubá, Oxalá. Peço que acompanhe minhas palavras com atenção, pois falar de Oxalá é, essencialmente, falar do início de tudo o que existe. É uma narrativa sobre a origem da vida, sobre a criação do mundo, sobre o sopro divino que deu forma ao que hoje chamamos de realidade. Talvez o surpreenda o fato de que as histórias africanas de criação do mundo contêm segredos e códigos que ecoam outras narrativas sagradas, incluindo a Bíblia. No entanto, os mitos africanos mantêm uma conexão viva com a natureza, os ancestrais e o axé, a energia criativa que permeia tudo o que existe. Oxalá, também conhecido como Obatalá entre os iorubás, é o orixá da criação. Dele emana o princípio da vida, da pureza e da sabedoria ancestral. Ele é o mais antigo dos orixás, aquele que recebeu de Olodumare, o ser supremo na cosmovisão iorubá, a sagrada missão de criar o mundo e moldar o ser humano. Aqui quero chamar sua atenção para o fato de que, diferentemente de outras narrativas onde a criação ocorre por meio de palavras, como no livro de Gênesis bíblico, o ato de criação de Oxalá é um processo profundamente espiritual e físico. De acordo com o mito de Odu, Oxalá desceu dos céus com uma sacola sagrada, repleta de elementos divinos, terra, uma galinha de 5 dedos, uma corrente de ouro e um caracol. A narrativa conta que ele desceu por um fluxo dourado em um espaço vazio, onde ainda não havia mundo. Ali, usando a terra sagrada, ele começou a moldar a superfície da terra. A galinha foi utilizada para espalhar essa terra, dando forma ao relevo, colinas, rios e florestas. O caracol, por sua vez, trouxe o som da vida, o sopro da vibração que iniciou o movimento. Observe que cada elemento aqui possui um simbolismo profundo. Nada é por acaso. Cada parte do mito contém uma chave espiritual, uma metáfora viva da criação do mundo, apresentada não como um evento distante e isolado, mas como um processo contínuo que perdura ainda hoje dentro de cada ser humano. Pois Oxalá criou não apenas o mundo material, mas também moldou o espírito, a consciência e o tempo. Na mitologia iorubá, Oxalá ocupa um lugar especial como criador da humanidade e da terra, tornando-a uma figura de imensa importância. Seu papel não se limita à simples formação da crosta terrestre. Ele também é o escultor dos corpos humanos, criados a partir do barro sagrado. Este ato de criação ecoa a narrativa bíblica da formação do homem a partir do pó da terra, indicando raízes comuns em diversas culturas. Apesar disso, o conhecimento espiritual africano permaneceu à sombra por muito tempo, muitas vezes subestimado e até ridicularizado. Segundo as crenças iorubás, o ser humano não é apenas matéria, mas sim barro, animado pelo sopro divino. Oxalá dá a forma e Olodumare insufla a vida. Esta compreensão muda radicalmente a percepção do ser humano, dotando cada um com a centelha da criação e o toque das mãos de Oxalá. Os seres humanos se apresentam como obras de arte espirituais vivas, chamados a viver em pureza, justiça e harmonia, refletindo as qualidades do Criador.
Oxalá encarna o mais alto grau de serenidade. Ele não age impulsivamente, não levanta a voz e não impõe sua vontade. Seu ensinamento enfatiza que a verdadeira força não reside no domínio, mas na presença transformadora, na calma criativa. Nas práticas espirituais iorubás, a reverência a Oxalá encerra os rituais, pois sua energia exige preparação, paz interior e pureza emocional. Ao mesmo tempo, ele ocupa um lugar primordial, sendo o princípio dos princípios, o pai e o ancião, em torno do qual outros orixás se organizam. Cada pessoa pode sentir a energia de Oxalá em momentos cruciais da vida, quando é preciso recomeçar, quando as bases são reestruturadas. Mesmo no silêncio, nesses períodos surge uma compreensão clara das próximas ações. Oxalá ensina que o ato de criação exige fé, que mesmo no aparente vazio, a energia espiritual, Axé, está presente, aguardando sua manifestação. Mesmo quando a forma não é visível, a essência já está em processo de formação. Ele nos convida a confiar no tempo espiritual, a respeitar os ciclos e a buscar respostas dentro de nós para redescobrir nossa origem. Em momentos de perda e desunião, é Oxalá quem nos lembra da natureza sagrada do ser humano e da possibilidade de um reinício, deixando claro que não há necessidade de pressa, pois tudo tem seu propósito. Talvez neste exato momento, ao ouvir estas palavras, seja a hora de se reconectar com a fonte divina que nunca o abandonou. Os anciãos dizem que os filhos de Oxalá são pessoas calmas e ponderadas, com um senso de justiça desenvolvido, muitas vezes travando batalhas internas. Ser filho de Oxalá é carregar a missão de harmonia em um mundo imerso no caos, ser luz na escuridão e presença na agitação ruidosa. É um chamado à sabedoria. Mesmo que alguém não seja um descendente direto de Oxalá, sua energia pode se manifestar em momentos da jornada espiritual, quando um novo começo é necessário, quando o silêncio se torna cura e a fé a única ferramenta. Olhe para dentro de si, pois talvez para muitos isso seja uma revelação, mas se você sente algo especial, um calor, um arrepio, um desejo incontrolável de fechar os olhos e se dissolver nessa energia, saiba que ela o alcançou. Uma força superior o está transformando, preparando-o para algo grandioso em seu interior. Não rejeite esse chamado interno. A criação não se encerrou no passado, ela se desenrola a cada minuto em sua alma. Isso, por si só, é um milagre. Ao refletir sobre as origens do universo, sobre a força que molda, ordena e dá forma à existência, é impossível não sentir a presença simultaneamente terna e majestosa de uma energia que acolhe, gera e protege. Se Oxalá encarna o princípio criativo que estrutura a vida, Iemanjá é o útero cósmico onde essa vida amadurece e se desenvolve. É nesta antiga energia feminina que agora mergulharemos. Mas eu lhes peço, abram seus corações, pois compreender Iemanjá não é apenas ter conhecimento sobre uma divindade adorada nas margens do oceano. É a percepção em si da força das águas que sentem, tocam e curam. Iemanjá é a ancestral de todos os orixás. E como uma verdadeira mãe, ela não impõe, mas abraça. Ela não invade, mas acolhe. E por isso, Meroe, mesmo aqueles que nunca ouviram seu nome, sentiram seu chamado em momentos de fraqueza, solidão ou renascimento. Iemanjá é a orixá que governa os oceanos. E o mar, como se sabe, é um elemento que não pode ser domado. Às vezes calmo, às vezes tempestuoso, às vezes misteriosamente silencioso, mas sempre presente, profundo e vivo. Assim como a alma humana, assim como a natureza da feminilidade sagrada, Iemanjá é a expressão máxima da maternidade espiritual. De acordo com os antigos mitos africanos, todos os outros orixás dela se originaram, o que diz muito sobre seu papel na espiritualidade africana. Ela não é apenas uma entidade ligada à água, ela é a água em sua manifestação mais sagrada. Água que concede purificação, água que sustenta a vida, água que guarda sentimentos profundos, emoções ocultas e intuições esquecidas. Você já notou como o mar tem a capacidade de nos afetar, despertando memórias, saudades e reflexões? Quantas vezes, olhando para o horizonte marítimo, você sentiu a necessidade de chorar, de perdoar ou de mergulhar em seu mundo interior?
Isso é Iemanjá. Ela se manifesta no silêncio do seu coração, nessas marés internas que são invisíveis para os outros, mas que o transformam por dentro. Ela é a força que nos ensina que o verdadeiro poder não reside no domínio, mas no cuidado, e que ser forte não significa resistir constantemente, mas sim saber fluir com sabedoria. Iemanjá não é apenas a Senhora das Águas Salgadas, mas também a regente dos caminhos emocionais. Quando uma pessoa se sente perdida, desconectada de sua essência, é Iemanjá que sutilmente aparece para guiá-la de volta às suas origens. E a origem, como se sabe, é sempre o útero, o ventre materno. Iemanjá simboliza esse útero espiritual universal. É por isso que ela é associada à fertilidade, ao surgimento da vida, à proteção de crianças, gestantes e mulheres em geral. Mas isso não a restringe ao universo feminino em sentido biológico. Pelo contrário, a energia de Iemanjá é sentida por todos que buscam consolo e reconexão. Ela é a Mãe Universal, e esse conceito inclui o princípio feminino presente em cada ser humano, independentemente de seu género. Pois cada um de nós possui intuição, emoções e a necessidade de consolo. E é nesses momentos que Iemanjá se manifesta de forma sutil, mas poderosa. Em muitas tradições do candomblé, umbanda e outras manifestações afrodiaspóricas, Iemanjá assume as características de imagens maternas, como a Virgem Maria, especialmente na iconografia de Nossa Senhora dos Navegantes. No entanto, esse sincretismo, como já mencionado, não é senão uma estratégia de resistência espiritual. Ele não anula a singularidade de Iemanjá, mas, ao contrário, ressalta a universalidade de sua presença, que transcende fronteiras e penetra diversas camadas culturais. Provavelmente é essa circunstância que a torna uma das orixás mais reverenciadas no mundo. Na Bahia, em todo o Brasil, em Cuba, na Nigéria, nos Estados Unidos e na Europa, Iemanjá é homenageada com flores, cânticos, oferendas e danças rituais. Pessoas entram nas águas do mar vestidas de branco com pedidos secretos no coração e lágrimas nos olhos, pois mesmo aqueles que não conseguem explicar racionalmente esse fenômeno sentem sua presença. Iemanjá toca o que é íntimo, invisível aos olhos. Ela desperta o que foi esquecido e concede o perdão. Se recorrermos à experiência pessoal em momentos de fragilidade da alma, confusão ou perda de rumo na vida, provavelmente surgiu um desejo irresistível de estar perto da água, de mergulhar no elemento marinho, de permitir que a correnteza levasse tudo o que perdeu seu valor e de começar a vida do zero. Isso é uma manifestação de Iemanjá. Sua energia nos convida a retornar ao nosso centro interno, à estabilidade emocional, a nos permitir chorar a dor e, ao mesmo tempo, sentir a alegria de ter conseguido resistir. Pois Iemanjá não só concede consolo, mas também restaura as forças da alma. E essa força, muitas vezes subestimada, permanece para sempre na memória daqueles que a experimentaram. Além disso, Iemanjá está intrinsecamente ligada à intuição, ao sexto sentido, aos pressentimentos, ao que não pode ser percebido visualmente, mas é sentido no nível do corpo. Ela ensina a confiar nos sinais sutis, nas mensagens cifradas em sonhos, no tremor da alma, na sensibilidade aguçada que a sociedade moderna muitas vezes tenta suprimir. Ela nos convida a ouvir a voz de nossa própria alma, e não só. Iemanjá revela a verdade de que não há nada de errado em ser excessivamente emocional, que as emoções não são uma manifestação de fraqueza, e a intuição não é uma ilusão. Ela afirma que o mundo precisa urgentemente de pessoas capazes de sentir, de ter empatia e de compreender intuitivamente o que está acontecendo. Em uma era em que todos buscam parecer fortes e inabaláveis, isso soa como um chamado à revolução. Iemanjá personifica a força da capitulação, mas uma capitulação consciente, firme, que traz cura. Alguns afirmam não sentir conexão com o mar. No entanto, mesmo aqueles que vivem longe das extensões marinhas, mesmo aqueles que nunca viram o oceano com os próprios olhos, carregam o mar dentro de si. Afinal, o corpo humano é composto por mais de 70% de água. E quando choramos, nossas lágrimas são salgadas, como a água do mar. Vale a pena refletir sobre isso. Iemanjá não está presente apenas na costa marítima.
Ela habita dentro de cada pessoa, em seu corpo, emoções, instintos. E quanto mais profunda a conexão com essa energia, mais oportunidades se abrem para redescobrir a capacidade de sentir, amar, criar e renascer. Se tempos difíceis são vivenciados, se a alma está tomada pela ansiedade ou pela melancolia, talvez seja a hora de se reconectar com Iemanjá. Talvez seja preciso ouvir o som das ondas, ao menos em sua imaginação, permitir que as emoções fluam livremente, como as marés, sem se conter e sem sentir culpa. Iemanjá não exige perfeição. Ela precisa apenas de sinceridade, emoções autênticas e intenções puras. E quando a pessoa se abre para essas qualidades, ela não vem com estrondo ou pompa, mas com uma presença tranquila, com axé, a energia espiritual, com amor incondicional. Nas reflexões sobre a energia, o poder, os sentimentos e a intuição que tão vividamente se sentem em conexão com Iemanjá, desperta-se naturalmente uma busca interna por equilíbrio, pois toda emoção profunda exige direção. Assim como a receptividade necessita da estrutura, surge no palco Xangô com sua presença marcante. Se Iemanjá personifica a acolhida do elemento água, Xangô é a chama que estabelece limites, ardendo não por vingança, mas em nome da justiça. Este orixá empunha um machado duplo, símbolo da harmonia entre ação e reflexão, entre julgamento e misericórdia, entre força e consciência. No aprofundamento da jornada espiritual através dos mistérios dos orixás, chega o momento de sentir o chamado à retidão que Xangô carrega em si. Xangô, orixá do trovão, do raio e da justiça, com seu próprio nome evoca imagens de força, resiliência e coragem. No entanto, a justiça de Xangô se estende muito além da mera punição ou severidade. Ela possui um caráter espiritual e sagrado, não se baseando em leis frias ou sistemas corrompidos. Xangô representa uma justiça que penetra a superfície, que enxerga o oculto nos corações, que percebe as intenções e que pondera atos e omissões. Seu poder reside não em gritos altos, mas na inabalável certeza: o que em uma era de extremos, conflitos e julgamentos apressados é profundamente revolucionário. A energia de Xangô ensina que a verdadeira justiça exige sabedoria, paciência e maturidade. Frequentemente, ao se deparar com a injustiça, ora na injustiça estando aqui, a primeira reação é a raiva, o que é perfeitamente compreensível. No entanto, a questão é como lidar com essa raiva, permitir que ela consuma por dentro ou direcioná-la para uma ação consciente. É aqui que Xangô se manifesta, convidando a não ignorar a injustiça, mas a agir com retidão, verdade, ética e coragem, sem perder o rumo e sem se assemelhar àqueles contra quem se luta. Isso tem um significado profundo, especialmente para aqueles que travam batalhas internas por reconhecimento, respeito e dignidade. Xangô se apresenta como uma força espiritual que lembra o direito e a necessidade de assumir uma postura firme, mas enfatizando que a arma mais poderosa é a consciência desperta, e não o grito. Na veneração aos orixás, Xangô atua como uma força equilibradora, corrigindo excessos, restituindo o que foi tirado e restaurando a verdade suprimida. Ele não age sob a influência de emoções descontroladas, mas aguarda o momento oportuno, observa e pondera todas as circunstâncias. Quando decide agir, suas ações são precisas e fulminantes, como se dissesse: você pode errar, mas o universo nunca erra. Isso traz um enorme consolo espiritual, especialmente para aqueles que sofreram com mentiras, traições ou injustiças profundas. A energia de Xangô serve como um lembrete de que a verdade, por mais longo que seja seu caminho, sempre encontra seu rumo. Sempre. Nas crenças espirituais de origem africana, Xangô personifica a harmonia interna, lembrando a importância de uma relação justa consigo mesmo. Frequentemente, as pessoas são excessivamente rigorosas consigo mesmas, sentindo culpa por eventos que estavam fora de seu controle. Não raro, a voz interior é silenciada sob a influência de ideias impostas sobre a necessidade de calar, ceder e negligenciar o próprio valor. Xangô vem em auxílio na restauração do equilíbrio interno, clamando por justiça consigo mesmo,
perdão onde for necessário e respeito à própria individualidade. Ele adverte contra a traição dos próprios interesses. Ao mergulhar na autoanálise, a pessoa pode perceber a necessidade de reavaliar decisões tomadas, romper relações dolorosas e livrar-se de laços ditados não pelo orgulho, mas pelo desejo de justiça, harmonia e saúde espiritual. Xangô também oferece apoio em momentos de decisões importantes. Quando uma pessoa se depara com duas possibilidades equivalentes e sente uma opressiva incerteza, ela pode recorrer a Xangô em busca de auxílio. Este orixá concede clareza mental, dissipa ilusões e ilumina o caminho com o verdadeiro conhecimento. Às vezes, a verdade revelada pode ser dolorosa, mas ela traz libertação, pois onde há verdade, há também liberdade. Xangô não tolera a injustiça, tanto no mundo exterior quanto nas relações internas do ser humano. Ele desperta a voz interior que protesta contra sofrimentos imerecidos e a sensação de que algo está errado, mesmo quando os outros afirmam o contrário. Essa voz é uma manifestação de Xangô que busca abrir os olhos para a verdadeira situação. No mundo contemporâneo, onde prosperam a desigualdade, a corrupção, o abuso de poder e as manipulações, o chamado a Xangô torna-se especialmente relevante. Se a energia deste orixá se manifestasse mais ativamente na liderança, na sociedade e nas relações interpessoais, a justiça serviria não aos interesses dos eleitos, mas ouviria as vozes daqueles que foram silenciados, daria atenção aos esquecidos e honraria a verdade, mesmo quando isso fosse inconveniente. É essa a justiça que Xangô personifica. O sentimento de indignação com o que acontece no mundo e a rejeição da mentira disfarçada de verdade podem indicar o despertar de Xangô dentro de uma pessoa. Esse despertar não convida à destruição, mas inspira a se tornar um agente de mudança, uma voz firme em meio ao caos, e um raio que anuncia as transformações que virão. Os seguidores de Xangô frequentemente possuem uma individualidade marcante. Eles não toleram a injustiça, possuem um pensamento crítico desenvolvido e não se calam diante da inverdade. No entanto, devem ter cautela ao expressar seus pensamentos e sentimentos, pois a mesma força capaz de criar também pode ferir, se usada sem consciência. Portanto, ao sentir a energia de Xangô em si, é preciso cultivar seu fogo interior, aprender a direcionar sua força, usar sua voz para a cura, e não apenas para a condenação, e aplicar seu poder para a transformação, e não apenas para a autodefesa. É a esse equilíbrio que Xangô convida, e essa lição acompanha a pessoa por toda a sua vida. No fluxo da vida, encontram-se energias que moldam o espaço espiritual da consciência, contribuindo para a disseminação do equilíbrio entre as pessoas. Após sentir o trovão interno de Xangô, que lembra a inevitável justiça espiritual, o universo direciona para uma força diferente, silenciosa e delicada, mas poderosa. Essa força age sem imposição, transforma sutilmente, cura com beleza e ternura. Falaremos sobre Oxum, a Senhora das Águas Doces, do amor, da feminilidade sagrada e do ouro interior. Se a energia desta orixá ainda não tocou o seu coração, prepare-se, pois Oxum não chega com trovões, mas com um aroma, um brilho nos olhos, um toque sutil que muda tudo. Oxum é a Senhora dos rios, cachoeiras e nascentes, das águas que fluem e superam obstáculos com graça. Diferente do mar de Iemanjá-Tonati, vasto e profundo, Oxum é o rio, próximo, que toca a pele, permitindo-se sentir. A energia de Oxum atua nas pequenas coisas, no cuidado com o corpo, no olhar para si mesmo no espelho, na ternura com os entes queridos, na capacidade de receber. Oxum ensina a arte de receber, amor, afeto, abundância, prazer, reconhecimento. Mas para isso é preciso reconhecer o próprio valor e acreditar que se é merecedor. Oxum se torna um bálsamo para a alma. Na tradição orixá, Oxum é a deusa da beleza, da vaidade sagrada, da sensualidade, da fertilidade e da prosperidade. No entanto, isso não é futilidade. A beleza de Oxum é espiritual, ela nasce daqueles que se conhecem, se respeitam e se valorizam. Oxum é o brilho da mulher que conhece sua força, o magnetismo da pessoa em harmonia com sua essência.
Essa energia existe também nos homens, pois cada um tem um lado que exige cuidado e atenção. Caso contrário, a alma adoece. Oxum é o remédio contra o autoabandono. Com que frequência as pessoas se sacrificam pelos outros, negligenciam o autocuidado, recusam a si mesmas descanso e beleza, considerando isso egoísmo. Oxum desfaz essa crença. Você merece o melhor, mas só o receberá se acreditar nisso. Nisso reside o ouro interior, a verdadeira energia espiritual de Oxum. O brilho que emana de dentro, não dependente da aprovação alheia, nascido do amor próprio, da autoestima fortalecida e do cuidado diário consigo, das palavras gentis ditas a si mesmo no silêncio da mente. As pepitas de ouro, carregadas pelo rio de Oxum, simbolizam não apenas riquezas materiais, mas também a abundância espiritual, o reflexo do valor interno de cada pessoa. É um lembrete da centelha divina presente em cada um, de que ninguém foi feito para viver na miséria e na humilhação. A abundância concedida por Oxum começa nas profundezas da consciência, nos pensamentos, na energia e nas escolhas. Ao sintonizar-se com a onda de amor, beleza e autorrespeito, a pessoa atrai tudo o que vibra em uníssono com esses sentimentos. É uma lei espiritual, uma força motriz da qual Oxum incessantemente lembra, clamando pela autorrealização, pelo reconhecimento da própria importância e pelo tratamento a si mesmo com a mesma ternura que se dedica aos amados. Oxum também está intimamente ligada à maternidade, mas não apenas no contexto de gerar filhos, e sim em um sentido mais amplo, como fonte de vida, de projetos, de ideias e de relacionamentos saudáveis. Ela é a personificação do cuidado e do apoio, mas também da sabedoria que permite dizer basta no momento certo. A verdadeira ternura não admite meias medidas, ela implica maturidade emocional, a capacidade de discernir quem merece atenção e de se proteger sem perder a doçura. É a arte de dançar com leveza, mas com a firmeza de guiar cada passo. Talvez alguém diga: eu nunca experimentei esses sentimentos, nunca me senti especial, nunca olhei no espelho com amor. Nesse caso, talvez este seja o chamado de Oxum, que vem em momentos de distanciamento da própria luz, quando a alma se apaga. Ela acende uma vela, silenciosa, suave, mas que aquece o coração. Oxum lembra que a perfeição não é uma condição para o amor, basta apenas sinceridade e cuidado consigo mesmo nos níveis físico, emocional e espiritual. Você já notou como a água doce tem um poder curativo? Um banho de cachoeira, um mergulho no rio, uma simples lavagem do rosto. Tudo isso pode se tornar um ritual de reconexão com Oxum. Ela está presente nos momentos de silêncio, de respiração e de reencontro com o corpo, que é um templo digno de reverência, cuidado e atenção. Não se trata de vaidade vazia, mas de sacralidade, de transformar o cotidiano em um ato sagrado. Um banho pode ser uma oração, um aroma pode ser uma afirmação de força, e o autocuidado pode ser uma cura ancestral. Oxum também fala sobre sensibilidade, sobre a capacidade de sentir a dor alheia e de ouvir com o coração. É um dom valioso, mas que exige o estabelecimento de limites. A excessiva receptividade pode levar à dissolução nas emoções dos outros. Oxum ensina a filtrar informações, a proteger a própria energia e a ser seletivo nas interações. Isso nos leva novamente à questão da autoestima e do reconhecimento do próprio valor. Quando uma pessoa se valoriza, ela não aceita menos do que merece. Para de mendigar amor e passa a escolhê-lo. Um amor verdadeiro, construtivo, enriquecedor. No mundo moderno, onde muitas pessoas enfrentam problemas de autoestima, sofrem de solidão e se comparam constantemente com outras nas redes sociais, a energia de Oxum se torna um verdadeiro bálsamo curativo. Ela convida cada um a retornar a si mesmo, a se olhar com mais ternura e a amar-se sinceramente. Talvez seja exatamente nesse ponto que reside o segredo mais poderoso. Quando uma pessoa ativa o ouro interior, o mundo ao seu redor começa a brilhar com novas cores. Após uma profunda imersão na doce e poderosa energia de Oxum, que nos ensinou sobre amor próprio, autocuidado e a revelação do potencial interior, chega o momento de confrontar um dos temas mais distorcidos, assustadores e ao mesmo tempo necessários na espiritualidade africana:
a verdadeira essência de Exu. É crucial abordar essa questão com o coração aberto e sem preconceitos, pois o que está por vir pode desconstruir muitas concepções equivocadas enraizadas na consciência. Exu não é o que se costuma dizer sobre ele. Ele não é a encarnação do mal, do diabo ou da escuridão. Exu é, acima de tudo, movimento, comunicação e poder de transformação. É a ponte que conecta diferentes mundos, a energia que une tudo. Mais do que isso, Exu é o princípio, o primórdio de tudo o que existe. Aquele que é saudado primeiro e esquecido por último. É impossível falar de espiritualidade africana sem reverenciar Exu, sem reconhecer sua importância. Nas religiões afro-brasileiras, Exu ocupa um lugar especial e sagrado. Ele é o orixá mensageiro, aquele que transmite as comunicações entre humanos e deuses. Ele abre os caminhos para que qualquer ritual seja bem-sucedido. Nenhuma súplica chegará aos orixás sem passar por Exu. Ele é o guardião da comunicação, da linguagem e das encruzilhadas. Isso já é suficiente para compreender sua importância, pois tudo no mundo está em contínuo intercâmbio. Nada existe em isolamento. Exu é esse intercâmbio vivo, a energia que conecta os pontos, ligando os planos espiritual e material. Ela está presente em toda forma de movimento, na fala, no pensamento, na caminhada, nos desejos e nas escolhas. Exu está presente em todo lugar onde a vida pulsa. Por que então, ao longo dos séculos, Exu foi tão mal compreendido? Porque seu nome foi manchado pelo medo, pela ignorância e pelo preconceito. A resposta reside no passado colonial. Quando os africanos foram brutalmente escravizados e trazidos para as Américas, suas crenças espirituais foram demonizadas por aqueles que detinham o poder religioso. Os colonizadores europeus, com uma visão cristã radical e eurocêntrica, atribuíram qualquer manifestação da religiosidade africana ao mal. Como Exu era o orixá que dançava, ria, falava alto e representava o inesperado, ele foi o primeiro a ser confundido com o diabo. No entanto, essa foi uma manipulação cruel e estratégica, um ataque direto aos fundamentos da espiritualidade africana. Ao demonizar Exu, eles buscavam interromper o fluxo espiritual, bloquear a ponte e cortar o caminho. Era exatamente isso que pretendiam, separar o povo africano de suas raízes sagradas. Mas Exu sobreviveu e, mais do que isso, resistiu, pois sua energia é a própria adaptação, movimento e resistência criativa. Ele atravessou os séculos, escondendo-se nas encruzilhadas das ruas, nos símbolos sagrados, nos cantos dos lugares sagrados, nos santuários humildes escondidos nos fundos das casas. E hoje, embora ainda seja alvo de preconceito, Exu está mais vivo do que nunca. Ele continua sendo invocado, respeitado e reverenciado por milhões de pessoas que, com o coração, sabem quem ele realmente é. De fato, trata-se de uma profunda transformação espiritual, de um retorno à verdade primordial, oculta por trás de representações distorcidas. A verdadeira missão de Exu é garantir a comunicação ininterrupta para que as intenções cheguem ao destinatário, as súplicas encontrem ressonância e as respostas venham de forma clara e explícita. Ele é o orixá da comunicação, o patrono do intelecto, da criatividade, da improvisação e da razão prática. Exu é um mestre inigualável da palavra, possuindo uma profunda compreensão da mente humana. Ele extrai sabedoria da experiência de vida, da realidade das ruas. Por isso, seus seguidores frequentemente possuem o dom da persuasão, a habilidade de conduzir discussões e de encontrar um terreno comum com qualquer pessoa. Eles não são apenas excelentes interlocutores, mas também ouvintes atentos, capazes de sentir a atmosfera e agir no momento certo. Exu ensina que há tempo e lugar para tudo, e quem compreende isso se torna senhor de sua própria vida. Exu é o senhor das encruzilhadas, o que possui um profundo significado simbólico. A encruzilhada é o ponto de interseção de todos os caminhos, um lugar de escolhas, de oportunidades abertas e de decisões complexas. Nos momentos em que uma pessoa se encontra em um dilema, sem saber para onde ir, Exu se manifesta. Ele não oferece direções diretas, mas provoca, força a pensar e a assumir a responsabilidade por suas escolhas, não privando da liberdade, mas a devolvendo.
Junto com a liberdade vem o compromisso com o próprio destino. Muitos sentem medo de Exu, pois ele é impossível de ser submetido ou enquadrado nos limites da moralidade convencional. Ele é livre, móvel, dança entre os mundos, o que assusta aqueles que são aprisionados por sistemas rígidos. No entanto, é exatamente essa liberdade que torna Exu tão necessário. Ele ensina que a espiritualidade não deve ser opressora, cheia de culpa e restrições. Para Exu Aspirititashi, a espiritualidade é uma experiência, uma escolha consciente, a presença no momento presente, a capacidade de rir, chorar, cair e levantar. Tudo isso faz parte do sagrado. Exu ensina que não há ruptura entre os mundos espiritual e material, que tudo é caminho, aprendizado, e tudo pode ser preenchido com a energia espiritual do axé, se feito com sinceridade. É notável que, apesar da demonização, Exu manteve seu lugar no culto. Os verdadeiros adeptos da espiritualidade africana sabem que sem Exu não há começo, nem fundamento, nem conexão com o mundo espiritual. Sem Exu, a vida perde sua intensidade. Ele também é o orixá do prazer, da sexualidade plena e da alegria de ser corporal. Exu ensina que sentir prazer não é pecado, rir alto não é desrespeito, dançar é uma oração, e o corpo é uma expressão do divino. Isso liberta de conceitos seculares de espiritualidade associados à dor, ao sacrifício e à culpa. Exu rompe esse estereótipo, mostrando que é possível ser sagrado e feliz ao mesmo tempo, conectar-se com o divino sem deixar de ser humano. Se a vida parece estagnada, desprovida de movimento e cheia de obstáculos, talvez seja hora de recorrer a Exu pedindo clareza, abertura de caminhos e remoção de impedimentos. Isso não exige rituais complexos. Basta acender uma vela vermelha com respeito e intenção sincera, colocar um copo de cachaça, proferir palavras de gratidão ou simplesmente conversar honestamente. Exu sempre escuta, e quando você se volta a ele com o coração aberto, tudo começa a se mover, pois ele não tolera a estagnação e quer ver você viver com coragem. Viva sem medo. Após estabelecer uma conexão com Exu e sentir a liberdade espiritual que ele concede, abre-se a tata possibilidade de olhar para aspectos que há muito tempo estavam em campo de visão, mas foram ocultados ou reinterpretados ao longo dos séculos. Trata-se dos potenciais códigos ocultos dos orixás, inseridos na própria Bíblia. Tal afirmação pode parecer ousada e até gerar descontentamento em quem percebe a Bíblia exclusivamente através da ótica da tradição ocidental. No entanto, com um olhar mais profundo e consciente, torna-se evidente uma conexão entre os arquétipos bíblicos e os orixás, que é muito mais profunda do que se costuma pensar. Isso não é uma negação das escrituras sagradas, mas sim uma leitura delas a partir da perspectiva ancestral. Ao longo dos séculos, a espiritualidade africana foi erroneamente considerada pagã e desprovida de sabedoria, incompatível com a fé cristã. Contudo, a Bíblia, por si só, é um livro repleto de símbolos, metáforas e manifestações espirituais que frequentemente se assemelham aos fundamentos dos orixás. Consideremos como a narrativa bíblica da criação do homem a partir do barro, com a insuflação do sopro da vida, se relaciona com a história de Oxalá, que cria os seres humanos a partir do barro sagrado. O sopro da vida da Olodumare difere do Ruach, o sopro divino descrito em hebraico. Ou estamos falando de diferentes línguas descrevendo a mesma realidade espiritual? Muitos personagens bíblicos representam arquétipos idênticos aos orixás. Moisés, que fala com Deus no fogo e comanda as águas, lembra Ogun, que abre caminhos com sua espada, ou Xangô, que fala através do trovão. João Batista, que batiza nas águas do rio e anuncia um novo tempo, remete à energia de Oxum, Senhora das Águas Doces, que prepara o espírito para receber o sagrado. Elias, o profeta que ascende aos céus em uma carruagem de fogo e invoca fogo do céu em defesa da justiça, carrega em si traços de Xangô. Não é uma mera comparação, mas uma ponte de interpretação, uma proposta de reconciliação espiritual entre conhecimentos que foram separados por narrativas coloniais. Os europeus, ao chegarem à África com uma leitura restrita da Bíblia, buscaram apagar o incompreensível e silenciar os deuses africanos.
Eles tentaram forçar o povo a abandonar sua espiritualidade em nome de uma fé que, ironicamente, também possui raízes místicas orientais. No entanto, a verdade resiste ao tempo. A energia espiritual do axé não desaparece. Hoje, observa-se um renascimento da consciência que permite ler a Bíblia a partir da perspectiva dos ancestrais e ver nos salmos, profetas e parábolas ecos de uma espiritualidade mais ampla do que aquela à qual se teve acesso. Ao longo da história, houve esforços deliberados para separar os orixás da Bíblia, para excluir o conhecimento africano da esfera religiosa. A razão para isso reside no fato de que reconhecer a conexão entre esses sistemas espirituais significaria reconhecer a espiritualidade original do povo africano, seu acesso direto ao divino. Eles não precisavam de evangelização para encontrar Deus, pois Deus já estava presente nos ritmos dos tambores, na sabedoria dos mais velhos, nos elementos da natureza. Tal reconhecimento abalaria as estruturas de poder estabelecidas, e por isso a conexão entre os orixás e a Bíblia foi silenciada. No entanto, sinais dessa conexão existem. Os sonhos proféticos de José, as visões místicas de Daniel, as buscas espirituais de Jesus no deserto. Tudo isso aponta para uma iniciação espiritual, rituais internos e arquétipos que se refletem nos ritos dos terreiros, centros religiosos afro-brasileiros e no sistema de adivinhação do Ifá. Quando Jesus diz que o reino de Deus está dentro de nós, ele confirma o que Exu, Oxum, Xangô e outros ensinaram por séculos. A força está dentro de nós. O sagrado habita em nós e a ancestralidade pulsa em nossos corpos, em nossa fala e intuição. Não se trata de um sincretismo superficial, nem de uma identificação simplificada dos orixás com os santos cristãos. Trata-se de compreender que a humanidade, em diferentes culturas e épocas, buscou e encontrou manifestações do divino. Os orixás são uma expressão legítima e poderosa dessa divindade, profundamente ligada aos elementos da criação. Os orixás estão fora da Bíblia não por menor importância, mas por uma decisão das estruturas de poder que moldaram o cristianismo moderno sobre quem incluir e quem silenciar. Mas a espiritualidade não conhece fronteiras nem dogmas. Ela está viva, e aqueles que ouvem com o coração sentem isso. A passagem bíblica sobre o espírito que sopra onde quer é a personificação de Exu, o livre movimento da energia que comunica, transforma e surpreende. O fogo que não queima, a voz da tempestade, o anjo que luta com Jacó. São imagens espirituais que ressoam com os fundamentos dos orixás. É necessário reconhecer que a Bíblia pode ser lida pelos olhos daqueles que carregam a energia espiritual do axé, a memória dos ancestrais e a compreensão de que o sagrado é herança de todos. Você já sentiu alguma vez que uma passagem bíblica falava de uma força espiritual já conhecida dos orixás? Sentiu a presença de um código oculto, de uma conexão não dita, mas profunda? Se essa conversa despertou algo em você, é um fluxo espiritual que se intensifica a cada pessoa que desperta. Axé na palavra, ou a Bíblia falando com os ancestrais. A experiência de criar junto com Oxalá, a ternura de Iemanjá, a justiça de Xangô, o ouro interior de Oxum e a liberdade de Exu nos levam à compreensão de que a energia ancestral não é apenas uma história, mas uma força viva, capaz de influenciar profundamente a vida moderna. Os orixás não são símbolos do passado, mas ferramentas práticas para a transformação espiritual, emocional e até material. Para ver a vida com uma perspectiva mais ampla e conectar-se com sua essência, é importante entender que a espiritualidade não é teoria, não é ler sobre fé e nem repetir mecanicamente nomes ou rituais. A espiritualidade é prática, ação consciente, sentir e aplicar os ensinamentos ancestrais que atravessaram séculos e resistiram à escravidão, à colonização e à perseguição religiosa. É pela força de transformar aqueles que se conectam a eles que esses ensinamentos se mantiveram. A reconexão com os orixás não é apenas uma manifestação de fé, mas a abertura de caminhos internos e a liberação de energias reprimidas, permitindo que as forças ancestrais atuem de maneira sutil, mas profunda. Oxalá, com sua energia criativa, ajuda a organizar o caos interior, a tomar consciência de padrões limitantes de pensamento e comportamento
e a trazer clareza em decisões importantes. Iemanjá, com sua força nutridora, trabalha a intuição, cura feridas emocionais e fortalece a capacidade de sentir e compreender os outros sem se perder. Xangô ativa a percepção da justiça, ensina a equilibrar ação e reflexão e a não permitir que injustiças externas ou internas deteriorem a energia vital. Oxum desperta a autoestima, a sensualidade e o amor próprio, mostrando que o autocuidado não é luxo, mas uma necessidade espiritual. Exu, como mensageiro, garante o fluxo dessas energias, o movimento e a abertura de caminhos que estavam bloqueados. Cada um deles atua em seu aspecto da vida, formando um sistema completo de cura e alinhamento espiritual. Essa reconexão prática também muda hoje a abordagem a desafios, relacionamentos e oportunidades. Por exemplo, ao perceber um bloqueio emocional ligado a velhos padrões, traumas ou medos herdados, é possível invocar a energia de Oxalá para trazer clareza. A sensibilidade de Iemanjá cura e acolhe as feridas. A coragem de Xangô ajuda a agir com justiça. A força de Exu abre os caminhos. E a energia de Oxum fortalece a autoestima e o senso de valor próprio. Essa dança energética atua não apenas no espiritual, mas também no emocional, mental e físico. Pois o corpo é um templo e toda a energia que nele circula se reflete na realidade. Os ancestrais atuam como cura, guia e luz se permitirmos que entrem em nossas vidas. A reconexão com o legado espiritual dos ancestrais é um processo natural, acessível a todos. Não são necessários rituais complexos, oferendas ou conhecimentos esotéricos. A chave é a intenção sincera, a abertura aos sentimentos, a atenção aos sinais do destino, a observação da sincronicidade dos eventos, a escuta da voz do coração, o respeito à natureza e a consciência da sabedoria interior. Essa é a base desse caminho. Cada oração, cada pensamento consciente, cada ação voltada para o autoaperfeiçoamento, cada escolha ética ativam essa energia. Ao se conectar com o próprio valor, a corporeidade, as emoções e a intuição, a pessoa acessa a força dos orixás. Ela permite que a energia ancestral, que atravessou séculos de sofrimento e luta, se manifeste dentro de si, trazendo cura e harmonia. Os orixás se manifestam através dos elementos naturais. Um banho de rio ou cachoeira desperta a matostia energia de Oxum e Iemanjá. Observar uma tempestade ou um trovão libera a força de Xangô. Momentos de silêncio, meditação ou contemplação ativam Oxalá. Se a pessoa não tem certeza de qual energia precisa, deve prestar atenção ao que mais a atrai. O que causa fortes emoções, arrepios, uma sensação de pertencimento, isso é um sinal da presença de um orixá. Se alguém se sente desconectado de si mesmo, vive no piloto automático, toma decisões que contradizem sua verdadeira essência, a prática espiritual de reconexão oferece a oportunidade de retornar a si. Ao estudar os arquétipos dos orixás, a pessoa começa a perceber velhos padrões de comportamento, a entender suas limitações e a descobrir qual energia precisa ativar para alcançar o equilíbrio. Nada é por acaso. Cada situação, desafio, emoção, é um sinal que indica que dentro da pessoa vamos a uma necessidade de atenção, cuidado e harmonização. Os orixás oferecem um mapa e apoio espiritual para essa transformação. A reconexão com o legado espiritual tem um impacto profundo na autoestima e no poder pessoal. A consciência da presença de Oxum dentro de si, a compreensão de seu valor, amor e abundância, reflete-se em tudo o que cerca a pessoa. O sentimento do abraço de Iemanjá intensifica a empatia, aguça a intuição e transforma os relacionamentos. A presença de Xangô desperta coragem e justiça, permitindo confrontar a injustiça interna e externa. A conexão com Oxalá concede clareza e propósito, preenchendo a vida de significado. Exu garante o movimento para frente, proporcionando oportunidades no momento certo. Essa reconexão afeta as esferas espiritual, emocional, mental e prática da vida. O legado ancestral é cura.
não é apenas uma bela ideia ou parte da cultura africana, mas uma ferramenta viva, uma energia que atravessou séculos de dor, luta e sabedoria para alcançar a geração atual. Ao ouvir, sentir e agir de acordo com esse conhecimento, a vida de uma pessoa se transforma. Ela percebe que não está sozinha, que existe uma rede de forças invisíveis que a ajudam. A energia ancestral pulsa dentro, guiando, equilibrando e fortalecendo. Ao abrir os olhos e o coração, a pessoa pode mudar sua vida de dentro para fora de uma forma que nenhum curso, terapia ou livro conseguiria. O autor convida os leitores a uma profunda autoanálise e união espiritual. Sugere-se refletir sobre qual das energias dos orixás é mais relevante para eles neste momento da vida e qual orixá os chama. Isso não é uma simples reflexão, mas um convite para a criação ativa de um fluxo energético, a troca de experiências e o fortalecimento da conexão com outras pessoas que compartilham esses valores. O autor expressa gratidão àqueles que chegaram a esta etapa, observando que isso demonstra sua conexão sincera com a energia dos orixás e sua abertura à sabedoria ancestral.